Bom dia, boa noite lá no Japão, né, lá na China. Bom dia. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vou pedir para o pastor Jamil orar, fazer a oração inicial. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor, estar reunidos aqui na Tua presença. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoando a nossa vida aqui, Senhor, e dar-nos a graça de sermos edificados, que o Senhor, em primeiro lugar, seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar o cântico Grande ao Senhor. Sucessiva, vou pedir aos irmãos para estar abrindo a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 1 ao 9.
Diz assim, versículo 1. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, os irmãos seguem adiante. Versículo 1. Este, pois são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para o possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, a Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje te ordenou. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assim para a tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Bom, vamos cantar o hino do mês. Vou pedir aos irmãos que puderem se colocar de pé para a gente estar cantando esse hino fortemente. So
bem-vindos, podem se assentar. Seguindo para a parte de avisos, hoje à noite vai ter o culto de adoração às 7h30. Quarta-feira, culto de oração, também às 7h30. Sábado, a última reunião de adolescente, que vai acontecer às 5h30. E logo em seguida vai ter a reunião de jovens às 7h30. E lembrando, hoje vai acontecer a nossa cantata de jovens e adultos às 7h30, tá? A gente também vai ter o culto da virada, dia 31 de dezembro. Vai iniciar uma hora mais tarde, 8h30. E vai ter um junta-panela, vai ser um churrasco. E hoje, depois da escola dominical, vai ter a reunião com os professores. Vamos adiar mais uma vez, para outras pessoas. Ok. Passando essa parte dos avisos, vamos recitar o versículo do mês. Como os irmãos já são todos profissionais nesse versículo, vamos arriscar a falar ele sem ver? Vai, 1, 2, 3 e... Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Alguém aqui quer recitar ele? Alguém aqui quer recitar ele em conjunto com o slide aberto? Se alguém ficou sem recitar. Mas legal, irmãos. Eu acho que esse mês foi o mês que a gente progrediu aí com relação a decorar o versículo do mês. Vamos para o próximo cântico, Lugar para Cristo, 31 do cantor cristão.
ficará. É aquele que bem ordena o seu caminho. Eu mostrarei a salvação de Deus. Salmos, capítulo 50, versículo 23. Como de sempre, segue no mural ali o QR Code, para quem deseja dizimar ou ofertar, ou então os gasofilaços que estão aqui à frente. Enquanto isso, vamos estar louvando com um brilho celeste, 476 do cantor cristão. Amém. Eu vou pedir ao irmão Ricardo para orar agradecendo pela oportunidade que Deus nos deu de podermos estar louvando, ofertando a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai celeste que está no céu, agradecendo, Senhor, por essa manhã maravilhosa, pois estamos todos aqui reunidos para honrar e louvar o Senhor. E aprender a cantar demais essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelos dias, pela oferta, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando para que nunca venha faltar mantimento no passado. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, obrigado, Lúcio. Entrego a palavra para o pastor Jamil, no estudo da manhã. Mas aqui eu tenho uma carta escrita da irmã Kátia. Depois eu vou pedir para alguém colocar lá no mural. Alguém tiver interesse, dá uma olhada lá. Tá bom? Da missionária Kátia, uma das pessoas que a igreja tem ajudado no sustento. Não tem o nome dela aí, parece que eu olhei. Não tem o nome dela, mas é dela, viu?
Vamos abrir, meus irmãos, nossas Bíblias, Salmo 102, versículo 25 a 27. Todos encontraram? Salmo 102, versículo 25 a 27. Assim diz a palavra de Deus: Desde a eternidade fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, mas como um vestido, como roupa, os mudarás e ficarás mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua bênção, Senhor. Eu te louvo em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a importância de você fazer anotação. Então, quando você vai fazer o seu devocional, é importante que você faça anotações. E uma das coisas que você vai aprender no seu devocional, ou quando você estiver fazendo a leitura bíblica, são verdades sobre Deus. E isso é importante, porque nós vamos dar esse exemplo hoje aqui dessa passagem que eu citei, para vocês verem quanto é importante essa questão da anotação e de você depois estar aprofundando nesse pensamento sobre de quem é Deus e porque que é importante você conhecer Deus dessa forma. Então vamos analisar essa passagem bíblica. Nós vamos ler de novo. Então está dizendo assim: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus. Fundaste a terra e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O que está falando de Deus aqui nessa passagem? Ele é eterno para sempre. Oi? Ele é eterno para sempre. Ele é eterno para sempre. Tudo vai acabar, mas ele não. Certo. Tá, a ideia de eternidade, sim. Criador? É o Criador, está falando da criação. Mas eu vou ler de novo, tem uma outra coisa muito importante aqui, ó. Imutável? Exatamente. Então, todo mundo ouviu o que ela falou? Não. Por último, pode falar. Deus é imutável. Deus é imutável. Certo? Então vamos ver, vamos perceber isso aqui. Por que ele cita ele como Criador? O objetivo dele não é nem falar sobre a criação. Ele fala assim: olha, desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão. O que perecer? O que vai perecer? Exato. Então, a terra, os céus, pode perecer. Mas tu permanecerá. Eles todos envelhecerão. Então, está falando, os céus e a terra envelhecem. A terra envelhece. As coisas que ele criou envelhecem. Então, está dizendo aqui, eles envelhecerão. Como um vestido, como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Então, como uma vestimenta que você tem. Então você compra ela
você comprou ela no Natal passado e você usou ela durante o Natal passado, você estava com uma roupa nova, etc. Tal, né? Daí a pessoa, nossa, que bonita essa roupa nova, tudo. Aí você usou durante esse ano todinho. Aí esse ano você vai vir com a mesma roupa. Todo mundo vai ver que você está com a mesma roupa, mas não tem problema. O problema é que ninguém vai falar mais que é uma roupa nova. Por quê? Além de todo mundo já ter visto, mesmo que você vá em outro lugar com aquela roupa, você usou ela durante um ano, ela vai estar envelhecida, tá? Por mais conservada que você a manteve. Claro, se você a usou sempre, né? Todos envelhecerão. Até mesmo as coisas que você não usa, se você não... por exemplo, você compra um carro novinho em folha, você deixa na garagem, você não usa ele vai envelhecer? Vai envelhecer. Quando você for usar ele, a bateria não funciona, você já vai precisar de uma ajuda, entende? Você não usou, mas como que eu não usei, por que estragou? Justamente por isso, certo? Todas as coisas envelhecem. Todos como roupa mudarás, ficarão mudados. Aí o versículo 27. Porém, tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Então o que ele está mostrando para nós aqui é que Deus não muda, tá? Agora, veja bem, qual que por que é importante eu saber que Deus não muda? Pode confiar na promessa de Deus. Isso. Porque na verdade, então é isso. Deus não muda em suas promessas. Ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Certo? Então ele tem uma promessa lá, João 3,16. Ele é uma promessa? Qual que é a promessa ali? Quem crê vai ter a vida. Exatamente. Então tem uma informação, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ali também está falando de outra característica de Deus, que Deus ama o mundo, que Deus é amor. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está prometendo o quê? Qual que é a promessa de Deus? Vida eterna. Para quem? Então o versículo está falando para quem crê, certo? Então é uma promessa que é uma palavra condicional. Então você olha, quando fala assim, Cristo morreu tal, para todo mundo vai ser salvo. Não, está falando para que todo que nele crê, não é todos, sem exceção, mas é todos que nele crê. A pessoa então precisa crer nele, a pessoa precisa estar confiando nele para que essa promessa seja dele. Bom, a pessoa confiou nele e confia nele como o seu único salvador. Ele pode ter certeza da sua salvação? Ele pode ter certeza da sua salvação, ele pode ter absoluta certeza, ele jamais pode duvidar disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus dá a vida eterna para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E quando nós sabemos que Deus é imutável, que Deus não muda, quando Ele faz uma promessa, Ele vai cumprir essa promessa sempre. Ele não vai mudar, certo? Aí a gente também deduz uma outra coisa. Se Ele prometeu que tem a vida eterna aquele que crê, então se a pessoa tem a vida eterna, e é uma vida eterna, é possível a pessoa perder essa vida? É possível a pessoa não ser salva? Se ela creu nele? Se ela creu de verdade, de todo o coração, né? Não foi só uma profissão de fé que não foi de todo o coração? Então não é possível. Então aí nós já eliminamos uma doutrina não verdadeira, uma doutrina falsa, de que o crente
pode perder a sua salvação. Ah, mas se eu pecar, se o crente pecar contra Deus, ele vai, como é que ele vai? O que é aquele pecado? Aí tem todas as implicações. Então, se eu soubesse, suponhamos que eu creio em Jesus hoje, ele pagou o preço dos meus pecados, então eu estou salvo hoje. Então, se eu pecar amanhã, aquele pecado que eu pecar amanhã não está perdoado ainda, depende da minha confissão, ou já foi perdoado? Os pecados futuros que eu venha a cometer já foi perdoado? Se eu confessar, por exemplo, eu pecar hoje, mas não vou confessar, não vou arrepender. Pois é, mas eles já foram perdoados ou não? Se eu não arrepender, não, eu pequei hoje. Mas eu não arrependi. Tá, mas o irmão então é crente, o irmão creu em Jesus. Tá, e seguinte, então, se o irmão creu em Jesus, aí o irmão pecou e não confessou e o irmão morre. Vai para o inferno? Não. Entende? Então o que está dizendo aqui? Então, se eu creio no Senhor Jesus Cristo, como meu único e todo suficiente Salvador, Ele me deu vida eterna. Meus pecados todos foram perdoados, inclusive os futuros. Mas, eu quero dizer o seguinte: se eu peco e não estou em comunhão com Deus, se eu estou pecando, digo que sou crente, certo? Se eu sou crente de verdade, eu não vou perder a vida eterna, mas eu vou perder uma coisa: vou perder a comunhão com Deus. Eu vou perder realmente a palavra de Deus fala assim que lá em 1 João, que o objetivo de 1 João é realmente falar que eu tenho que ter comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Mas para eu restaurar essa comunhão, aí eu vou confessar meu pecado, certo? Mas aqui nunca mais a minha vida eterna, nunca mais a minha salvação, ela é questionada por Deus. Nunca mais ela é questionada. Imagina vocês, Davi era um homem salvo, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. Aí ele comete 2 pecados gravíssimos. Ele cometeu adultério, ele mentiu, tentou enganar o marido da mulher, e aí o marido da mulher não caiu na dele, né? Ele era muito honrado. Aí então o que ele fez? Ele colocou ele na frente da batalha para ser morto. Na verdade, ele foi culpado. Ele foi culpado da morte dele, quer dizer, ele matou o marido dela, certo? Pecado gravíssimo, certo? Passou mais ou menos 1 ano até que Natã chegou a Davi. Naquele 1 ano, Davi não parece ter caído em si e arrependido daquele pecado, porque, pelo menos nas Escrituras, não dá a entender que durante aquele ano houve um arrependimento, porque ele nem entendeu a parábola que Natã contou lá, da ovelha, do homem rico, e que o homem pegou o homem rico, pegou a única ovelha do pobre, e foi lá e matou a ovelha, e comeu a ovelha. Aí ele ficou indignado com ele, falou assim: olha, que isso, isso é uma injustiça, tal homem deve ser morto. Até que Natã falou: você é um homem. Ele deu a sentença para ele, mas Deus teve a graça, a misericórdia nele e dá para ele a oportunidade de ele se arrepender. Ele se arrependeu e voltou a ter comunhão com Deus. Teve consequências? Teve. Deus não tira as consequências do nosso pecado, certo? Então você vai lá, uma pessoa casada, adultera, pode ser que, por exemplo, o seu cônjuge com quem ele, pode ser que ele não perdoa, ou não, ele não quer mais saber da pessoa, certo?
Então, pode ser que ele perdeu o casamento, certo? Pode ser que a outra pessoa, a família, venha querer vingar. A pessoa pode até perder a vida. Pode ter consequências. Entende? Pode ter consequências sérias. Mas a perdão de Deus, se a pessoa arrepender, já está ali. E se a pessoa não arrepender? Se a pessoa é salva de verdade? A pessoa fez, de repente, o marido descobriu, foi lá antes dele mandar ele colocar na frente da batalha, suponhamos que fosse lá e matasse Davi. Ele seria salvo? Sim. A vida eterna. Certo? Porque se uma vez que ele teve a vida eterna, ele tem a vida eterna. Aí, meus irmãos, aí tem um questionamento aqui, questão do Velho Testamento. Será que a salvação era do mesmo jeito? Será que quando Deus dava a salvação, será que a pessoa não perdia? A gente sabe que o Espírito Santo não permanecia para sempre na pessoa, no Velho Testamento. Mas também no Novo Testamento, a Bíblia fala que para a gente não apagar o Espírito. Quer dizer, apagar o Espírito, a palavra tem algumas traduções, fala até não extingais o Espírito. Então o Espírito na pessoa do crente verdadeiro pode ficar sem ação nenhuma, se a pessoa não se arrepende. Mas é salvo? Se a pessoa verdadeiramente foi alvo do processo que Deus deu a ele, o arrependimento verdadeiro, ele se converteu, ele é salvo. Certo? Muito bem. Mas nós estamos falando, não queremos falar sobre a doutrina da salvação. Mas vocês viram que tem implicações? Então veja. Então Deus, ele é imutável nas suas promessas. Ele não muda. Então se eu cumprir então não é uma promessa incondicional. Se eu cumprir a condição, então aí aquilo vai ser para todos sempre, certo? Então quando a palavra de Deus fala assim, se aquela promessa é condicional, aí sim, se ela é condicional, eu quebrei aquela promessa, pessoal, você vai perder isso se você não tiver, igual foi feito para o povo de Israel. Assim, olha, se vocês obedecerem, vocês vão ser alvo de bênção, mas se vocês desobedecerem, vocês vão ser alvos de maldição, vocês vão perder a terra, perder tudo, como eles perderam, porque eles desobedeceram. Porque a promessa que foi feita a eles era uma promessa condicional, mas teve promessa a eles que foi feita incondicional. Foi a promessa que foi feita a Abraão, a Isaac e Jacó. Então a promessa que foi feita para eles foi uma promessa incondicional, independente da obediência deles, certo? É claro que tinha que obedecer. A questão da obediência, eu quero dizer o seguinte: aquele que é salvo verdadeiramente, ele vai obedecer. Suponhamos o seguinte, que Deus tivesse falado com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí você vai ser uma bênção, em ti serão salvos todas as famílias da terra, né? Serão abençoadas todas as famílias da terra. Tudo bem, então eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer isso. Aí passava um ano, Abraão no mesmo lugar, 2 anos, Abraão no mesmo lugar, 10 anos, Abraão no mesmo lugar, 50 anos, Abraão no mesmo lugar. Ele não saiu da sua terra, ele não saiu da sua parentela. Entende? Ele não cumpriu o que Deus ordenou. Deus ordenou para ele que tinha que sair da tua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele ia mostrar. Então a fé dele fez com que ele obedecesse, certo? Então,
A sua fé faz com que você obedece, tá? Então, Deus é imutável. Isso quer dizer que Ele não muda. Ele não muda também naquilo que Deus é. Então, suponhamos o seguinte: Deus pode mudar para melhor? Deus pode ser melhor do que Ele é hoje? Ele já é perfeito. Ele pode por acaso vir a equivocar-se, a perder alguma coisa e deixar de ser menos do que Ele é hoje? Não. Certo? Ele é imutável. Então, tem doutrinas que falam que Deus pode mudar dependendo da circunstância. Deus não muda. Certo? É a teologia do processo que é chamado. Deus não muda. Deus não muda em todas as suas perfeições. Deus já é o exemplo de amor perfeito. Eu posso aprender a amar mais do que eu amo hoje. Você também, cada um de nós. Assim, eu sou uma pessoa que amo muito. Igual tinha uma pessoa que eu conheci uma vez. E disse: não, eu sou uma pessoa muito humilde. Sou muito humilde mesmo. Vive se gabando da humildade dele. Um dia ele soltou essa pérola, que eu vou dizer a pérola que ele soltou. Daí uma vez fui visitar lá, eu sou uma pessoa muito humilde, eu orgulho da minha humildade. Ele falou desse jeito: eu me orgulho da minha humildade. Então ele era tão humilde que ele era orgulhoso da humildade dele. Então, mas ele sabia que não era, né? Não tem ninguém humilde na sua perfeição, certo? Mesmo Moisés, que foi falado, ele era o homem mais manso, né? Mais tranquilo ali. Não dá para você ser perfeito todo o tempo, tá? Então, mas Deus é perfeito em todo o tempo, todas as suas perfeições. Também Deus é perfeito, Deus é imutável nos seus propósitos. Quando Deus planejou todas as coisas, Deus não deixa à mercê do homem. Por isso que eu creio na eleição, predestinação, que Deus não sai do controle, certo? Não pode ficar à mercê do livre-arbítrio do homem, crer ou não. O Espírito Santo vai lá, faz e dá para a pessoa uma chamada eficaz, de modo que a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo de forma verdadeira. Porque todo homem está morto nos seus delitos e pecados, sem ação espiritual. Como que um morto poderia crer? Não pode, se não for a ação do Espírito Santo. Quem garante que o homem vai crer é a ação do Espírito Santo. Certo? Então, ele é perfeito, ele é imutável nos seus propósitos. Para ser imutável nos seus propósitos, ele não pode perder o controle de nada, não pode deixar na mão do homem. Certo? Vamos dizer assim, nós não somos de confiança. Vocês me entendem aqui? Na sua perfeição nós não somos. Ele não podia deixar na mão do homem. Por isso que ele é imutável em todos os seus propósitos, então está todo no controle, ele é soberano. Todo no controle de Deus. Então ele é imutável então, no seu ser, nos seus perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Então, na verdade, irmãos, Deus é inalterável. Ele não muda, certo? E graças a Deus por isso. Agora tem coisas que você vai dizer, isso aqui tem outras coisas que nós podemos estar falando, tá? Você pode estar pensando aqui, olha, mas
aquela vez que ele falou assim: eu vou destruir esse povo, Moisés, e vou fazer de você uma nova, um novo povo. Aí Moisés foi lá, orou: Deus, não faz isso. Olha o que o povo vai fazer lá, o povo do Egito. O Senhor falou com mão forte, tal. Aí Deus fez o que Moisés queria. Será então que Deus queria mesmo destruir todo o povo ali? E é isso que realmente Deus ia fazer? Não é, ele não queria, ele queria realmente, ele falou isso, isso realmente é o que as pessoas mereciam, é o que eles mereciam, certo? Pelo que eles fizeram ali, aliás, que todos nós fizemos, né? Todos nós merecemos ir para o inferno, todos nós merecemos. Mas Deus agiu com graça e misericórdia. E Deus, Ele usa os seus servos. Veja a importância da oração. Mas Deus não ia fazer o que estava no propósito dele fazer? Sim, mas Ele quer que eu ore. Ele queria que Moisés orasse. Ele não queria que Moisés fosse egoísta. Tudo bem, assim, faz da minha descendência, então eu vou ser o tal, né? Deus não quer isso. E Ele sabe, quando Ele deixa alguma coisa nas mãos do homem, Ele sabe o que aquele homem vai fazer. Ele também tem o controle sobre as ações dos homens. Entendeu? Ele também tem o controle sobre as ações dos homens. E não, mas por que Deus deixa que o mundo faça? Deus tem o seu propósito maior, que nós não entendemos todas as coisas. Porque uma das coisas sobre Deus é que Deus é incompreensível na sua totalidade. Quer dizer, você não dá para entender tudo. Amém? Tá certo? Então vamos agradecer a Deus por esses momentos que nós passamos aqui. E nós vamos pensar bem nisso, fazer anotações, gente. Tudo sobre você aprender sobre Deus, começa a meditar nisso. O que isso implica na minha vida? O que isso é importante na minha vida? Tá? Fazendo anotações. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ter um intervalozinho lá para você tomar um cafezinho, se tiver café lá. Se não tiver, você só toma uma água e volta. Os jovens ficam aqui, viu, hoje, porque, tá? Então, os jovens e os adultos aqui e as crianças, hoje nós estamos bem, pouca gente, né? Mas tem muita gente viajando. Então podem ir.